Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu queria destacar os versículos 3 e 4 do Sermão do Monte. O que diz esses versículos aqui? Diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Eu gosto da versão que diz assim: os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E em seguida ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A primeira parte do Sermão do Monte fala de como o homem pode aproximar-se de Deus. No capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo começa a pregar, ele vai dizer: arrependei-vos. O arrependimento é a porta de entrada no reino de Deus. Capítulo 4, Jesus diz aí, versículo 17, ele diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atente bem. Então, foram essas as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo: arrependei-vos, para entrar, no reino dos céus, para serem salvos. E aqui no capítulo 5, ele vai dizer como isso se dá, como isto acontece. Quem é o homem a quem Deus estará olhando para ele? Ele vai falar que essas pessoas são bem-aventuradas. Tem uma versão que diz felizes. Bem-aventurado e felizes está correto. Usar a expressão abençoados, eu ainda entendo que seja melhor, porque a palavra feliz, felizes são os que choram, ela tem uma conotação, a palavra feliz, de sentimento, que depende de como estão as coisas para você se encontrar feliz. E não é esse tipo de sentimento que o texto fala. Quando ele diz felizes são os pobres de espírito, ou bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, abençoadas são as pessoas pobres de espírito, ou humildes de coração. Para nós soa melhor humildes de coração, não é verdade? Porque a ideia que as pessoas têm do que vem a ser um pobre de espírito é uma pessoa assim tímida, é uma pessoa assim sem coragem, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa,
sem vida. Aí fulano é um pobre de espírito, né? Como se fosse também assim, fominha, né? Alguma totalmente diferente do que vem dizer o texto. Humildes de espírito, pobre de espírito, não tem nada a ver com a questão de timidez, não tem nada a ver com a questão financeira, absolutamente. Ele vai falar dessa característica daqueles que estarão, né, no reino dos céus, que deles é o reino do céu, como algo muito mais profundo, meus irmãos, meus amados irmãos. Alguém disse que a humildade de espírito, o pobre de espírito, essa é a primeira letra do alfabeto cristão. A primeira letra do alfabeto cristão é essa primeira bem-aventurança aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como uma pessoa manifesta-se pobre de espírito? Primeiramente, ela tem que estar diante da presença de Deus. Ninguém vai manifestar essa atitude de coração, de humildade, se ele não estiver diante de Deus, diante da sua palavra. Então, quando ele se encontra diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, ele sente uma profunda convicção de pecado. Isto é a verdadeira pobreza de espírito, que é contemplada aqui no Sermão do Monte como com o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando o homem, ele se acha na presença de Deus, quando ele se encontra diante da palavra de Deus, ele percebe por natureza que ele é completamente destituído da glória de Deus. Ele é falido espiritualmente falando. Ele é paupérrimo, ele é pobre. Esta palavra pobre, né, é aquela mesma palavra relacionada a Lázaro. Ele era extremamente pobre, que ficava tentando comer as migalhas ali da casa daquele rico, conforme aquela narrativa do Evangelho de Lucas. Então o homem, quando ele se encontra na presença de Deus, ele tem que reconhecer que ele nada tem de bom para oferecer a Deus. Ele tem que sentir, né, uma espécie de desprezo por si mesmo, um desprezo santo. Há um dos cantos que nós cantamos aqui em nossa igreja, que diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Então o homem, quando se acha na presença de Deus, ele se vê assim, um sentimento de impureza no seu coração tremendo. É totalmente diferente daquele fariseu que foi orar. Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 18. Diz a Bíblia que ele foi ao templo para orar, e ele orava, era de si para si mesmo, e se gloriava numa justiça que ele imaginava ter, e que não tinha uma justiça própria. Esse homem não se considerou um pobre espiritualmente falando. Então, sempre quando eu falo desse assunto, eu digo que aquele camarada nunca esteve na presença de Deus. É reconhecer diante de Deus, do Deus que é grande. Lembra, hoje pela manhã, nós lemos na reunião de líderes, no café da manhã, Isaías 40, falando da grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é santo. Então, quando a gente o contempla, a gente reconhece o quanto nós somos pequenos e o quanto nós somos pecadores. Há uma diferença muito grande. E o primeiro passo, então, para que o homem possa, né, possuir o reino de Deus, o reino dos céus, portanto ser salvo, é ele reconhecer a sua situação espiritual diante de Deus, que ele é um pecador. Diante de Cristo, qual foi a reação de João? Veja lá no
O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. É uma atitude de humildade da parte de João. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. A Bíblia diz a partir do versículo 9, que João estava exilado e ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, veja só, a palavra fala da reação que ele teve lá no versículo 17. João, capítulo 1, versículo 17. No final do versículo 16 está escrito assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E a reação de João: quando vi, caí aos seus pés como morto. Aqui é uma atitude de reverência da parte de um homem que contempla a glória de Deus, que se vê diante do Senhor Jesus Cristo. Ele se humilha completamente, ele se arrepende, ele vai ao pó. E nós vamos ver vários servos de Deus aqui nas Escrituras que tiveram experiências assim de contemplarem o Senhor e se humilharem. Poderíamos falar de Abraão, aquele homem que nos chama a atenção do seu grande amor para com Sodoma e Gomorra, a ponto de se colocar diante de Deus para interceder por aquele povo. Ele tinha parentes ali, e a Bíblia diz que ele rogou ao Senhor que não livrasse aquela cidade. Se tivesse ali 50 justos, o Senhor iria destruir a todos se tivesse ali. E o Senhor disse que não faria isso se tivesse ali 50. E ele vai para 40, vai para 30, vai para 20, vai para 10. Mas é interessante como ele vai se humilhando diante da presença do Senhor. Naquela oração, ele chega a dizer: não se ire o meu Senhor, se ainda eu, que não passo de pó, rogar ao Senhor mais uma vez. Essa é a atitude de humildade de coração, daquele que é chamado nas Escrituras de pai na fé, que era um amigo de Deus, que tinha uma profunda comunhão com o Senhor, mas na presença de Deus, como é que ele diz? Não se ire o meu Senhor, eu que não passo de pó, se eu ainda lhe falar mais uma vez. A palavra do Senhor fala de Moisés. Quando ele chegou-se à presença do Senhor, o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. E aí o Senhor o convoca, o chama, naquele momento, para que ele possa ir, ser o libertador do povo de Deus. E ele coloca várias desculpas: eu não sou nada. Ele não tinha condições de exercer aquele ministério, aquele trabalho. Ele se porta de uma forma humilde na presença do Senhor. Nós poderíamos citar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando do seu primeiro chamamento, naquela manhã em que eles tinham passado a noite inteira pescando, e não tinham pego nada, e Jesus ordena, quando eles chegam ali na praia, que eles lancem a rede à direita. E eles lançaram a rede, e depois passaram a noite sem pescar nada. Quando lançaram a rede, mediante a palavra de Cristo, e a rede se encheu de peixes. E a Bíblia diz que Pedro, dirige-se ao Senhor Jesus Cristo e diz: afasta-te de mim. Ao dizer isso, ele estava reconhecendo que era um pecador completamente indigno de estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos falar de Paulo, o apóstolo, escritor de 13 cartas do Novo Testamento, que teve também humildade de espírito. A palavra do Senhor vai falar que ele se considerava dos pecadores o maior de todos, e dos santos ele dizia: eu sou o menor. Veja, essa é a atitude de uma pessoa que
manifesta humildade de coração. Havia um centurião, um oficial romano, uma pessoa muito importante, e que ele tinha em sua casa doente, e ele mandou rogar ao Senhor Jesus Cristo, né, que curasse o seu servo. E veja só, a Bíblia diz que quando Jesus se dirigia para não, eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa, basta apenas uma palavra sua, e o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus admira-se da fé daquele homem, não viu ali em Israel fé semelhante àquela. Aquela mulher Ciro-fenícia, a mulher cananeia, que roga ao Senhor Jesus Cristo para curar a sua filhinha. Ela tinha uma filhinha que era atormentada por Satanás, e ela insistentemente roga ao Senhor Jesus Cristo sua filhinha, e Jesus prova a fé daquela mulher, que chega diante do Senhor Jesus Cristo a se humilhar como se fosse uma cadela. Ela diz: Senhor, os cachorrinhos ficam na mesa dos seus donos esperando cair uma migalha, eu estou aqui, eu não mereço nada, eu não sou judia, eu não sou do teu povo, né? Eu sou uma pecadora, eu sou uma gentia, mas eu te peço, né? Tem misericórdia da minha filhinha. Isso é uma atitude de uma pessoa humilde de coração. A Bíblia fala do publicano, meus irmãos. Tanto citei há pouco sobre aquele fariseu que se gloriava, dizendo: graças te dou, ó Senhor, que não sou como os demais pecadores, nem como este publicano que está aqui perto de mim, porque eu jejuo, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquele publicano, a Bíblia diz que ele não levantava a sua cabeça, mas cabisbaixo, batia no seu peito em sinal de penitência, de contrição, de quebrantamento, e clamava a Deus dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, são exemplos de atitudes de humildade de coração. Então nós precisamos ter uma atenção muito especial, meus irmãos, para esse sermão do monte. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho, disse que esse era o padrão perfeito da vida cristã. Está aqui, você tem que ler todo esse sermão, onde Cristo descreve, né, o caráter do verdadeiro cristão. E viver isso que Jesus diz aqui é algo que somente a graça pode nos habilitar, somente a graça pode nos capacitar. Mas aqueles que assim observam, diz o texto, serão felizes, bem-aventurados, ou felizes são os pobres, abençoados são os pobres. Pobres de quê? Pobres de espírito, humildes de coração, são felizes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus, porque eles são abençoados com a graça do Senhor. E nesse sermão do monte, a Bíblia vai falar no versículo 16, que nós devemos viver de tal modo a vida cristã, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus também, não é? Rendendo-se a eles. Não tem outra maneira do homem glorificar a Deus se não forem se entregando. Então nós precisamos viver a vida cristã para sermos um exemplo, para sermos um testemunho da obra de Deus na vida do homem que se arrepende e crê. Bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Em seguida, nós temos aí o versículo 4 dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a reação que deve ter o homem que se humilha. Quando você se humilha diante da presença do Senhor, quando você
manifesta a pobreza diante da presença do Senhor, como deve ser o seu comportamento? Então você deve, portanto, chorar. Você deve, portanto, lamentar profundamente. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías. Veja a reação de Isaías diante do contemplar da glória de Deus. Diz assim, Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aí. Aqui está um homem reagindo diante da manifestação da santidade, da glória de Deus. É assim que deve acontecer com todo aquele que contempla a Deus, com todo aquele que se encontra diante de Cristo. Eu citei vários outros exemplos de pessoas completamente quebrantadas na presença do Senhor. Estes são aqueles para os quais o Senhor estará olhando, o homem que tem o seu coração quebrantado, contrito. Lá no final do Salmo 51, o salmista diz que o Senhor não desprezará tal pessoa. E aqui está um testemunho de que de fato o Senhor não despreza o contrito de espírito, o quebrantado de coração. Isaías, ele contempla a glória do Senhor. E era um homem de Deus. Mas veja aqui a sua reação. Ele viu anjos com toda reverência, que não ousavam olhar para Deus, com tanta reverência que eles tinham. Isso me faz lembrar um episódio, quando em uma oportunidade pregando, falando com uma pessoa em um lugar, essa pessoa cristã muito entusiasmada, é dessas cristãs assim, o estilo chamado sapatinho de fogo, né? Sempre animado, sempre pulando. E nós falávamos um pouco sobre essa questão de louvar ao Senhor e fazê-lo, né, com sentimento de alegria, mas com sentimento de reverência. Nosso Deus é um Deus extremamente zeloso da sua glória. E ele disse: pastor, eu não me aguento não. Eu, quando começo a cantar, é pular, é dançar, é fazer tudo. Aí a gente falava até de um cântico, né, que na época se destacava em algum lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E aí o povo, naquele maior frevo, né? Eu digo: olha, quando Isaías viu a glória do Senhor, a reação dele foi bem diferente dessa que você está citando aí. Eu digo a você que se Deus se manifestasse daquela forma, agora nesse instante aqui, eu ia cair também. Não, eu ia pular, eu digo: olha, a maneira como você olha essas coisas. Isaías era já um homem temente a Deus, e ele teve essa visão gloriosa, né? Os anjos louvando. E este é o cântico que lá em Apocalipse diz que
será cantado também. Aqui diz que ele falava 3 vezes, era 3 vezes o tempo todo, santo, 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 sem parar, é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías viu isso, ele caiu por terra, ele se humilhou, porque ele viu a si mesmo. Enquanto ele viu a glória de Deus, que é santo, 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 ele se viu imundo, imundo, imundo. Então ele disse: ai de mim, o que vai ser de mim agora? Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu digo que se havia uma boca santa naquele tempo, era a boca de Isaías. Mas quando ele viu o Senhor, ele se humilhou, a ponto de dizer: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aqui está ele sentindo, ele lamentando o seu pesar naquela hora. Porque o homem que reconhece esse pecador, ou seja, aquele que é pobre de espírito, ele deve sentir isso profundamente e chorar, lamentar, né? Ter um pesar profundo por causa disso. Para essa palavra chorar, aqui existe na língua original cerca de 9 palavras, mas essa daqui que está aqui, note bem, é a mais forte de todas elas. É semelhante a o pesar do luto daquele que perde o seu parente. Hernandes Dias Lopes, falando sobre luto, ele diz que é a dor mais profunda e mais aguda que existe. E eu já tenho sentido essa dor, e muitos aqui já sentiram também. É de fato algo terrível. A dor do luto é uma dor lancinante, profunda, que penetra, é extremamente aguda, dolorosa, pesarosa. É essa reação, espiritualmente falando, que nós devemos ter diante da realidade que o Senhor nos apresenta, a nossa condição, falidos, espiritualmente falando, completamente destituídos da glória de Deus, carentes e necessitados da glória de Deus. O homem, quando se percebe nessa situação de pecador, ele deve lamentar profundamente, ele deve chorar. Isso, Tiago fala sobre isso, lá no final do seu livro. Abra a sua Bíblia lá, aliás, no capítulo 4, Tiago, depois de Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Tiago 4, 9. Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui está, portanto, a palavra do Senhor dizendo a reação diante do pecado. Devemos ficar, portanto, corados de vergonha, como Daniel, quando foi revelado para ele tempo que duraria o cativeiro por causa do pecado do povo. Ele disse assim: ao Senhor pertence a misericórdia, a nós o corar de vergonha. Isaías se humilha, e aqui Tiago diz: afligi-vos e lamentai. É assim que devemos sentir em relação ao pecado. E o Senhor Jesus promete consolo. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Com o quê? Com o perdão. Aí eu lembrei do salmista, quando ele diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aí ele vai dizer no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todos os dias. Enquanto as pessoas dizem: o teu Deus, onde está? Então ele chorava pela ausência de Deus.
E essa é uma das consequências do pecado, é nos afastar do Senhor. Em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Então o salmista vai dizer que as suas lágrimas estavam sendo o seu alimento todos os dias. Estão lamentando profundamente a sua condição de pecador. Mas como eu gosto do Salmo 32 e como ele inicia, veja aí a promessa de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Com quê? Com perdão. Olha o que está escrito no Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, segue o salmista dizendo, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então, o homem, note bem, que reconhece-se pecador, ele não deve apenas ficar nesse passo. Essa aqui é apenas a primeira letra do alfabeto cristão. Ele deve, portanto, quebrantar-se diante do Senhor e achar essa situação profundamente lamentável, se entristecer por causa disso, chorar, lamentar, ter o maior pesar por causa dessa condição. O salmista, o Sermão do Monte continua em seguida para falar daqueles que são mansos, segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, herdarão a terra. O que vem a ser isso? Né? Quanto engano existe em relação sobre isso. Mas o homem, note bem, uma coisa é você se reconhecer pecador diante de Deus. Outra coisa também é você lamentar profundamente, se entristecer. Agora a palavra do Senhor fala em você ter uma atitude de mansidão, ou seja, se dobrar diante dessa verdade da qual você está convicto, da qual você está lamentando, e procurar a mudança, isso por meio da graça do Senhor. Não é difícil uma pessoa dizer, olha, eu sou um pecador, mas quando alguém chega e diz para você, você é um pecador, você está agindo assim, 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 aí já é diferente. Às vezes a pessoa diz na oração, eu sou um miserável pecador, eu sou isso, aquilo, mas quando alguém coloca lá, quando alguém aponta, aí começa a não manifestação da atitude de humildade, falta a mansidão, o reconhecer, o se dobrar diante do Senhor. O texto vai seguindo, falando sobre bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu quis destacar nessa noite só essas duas primeiras, mas essas quatro aí são a porta de entrada, como nós nos vemos diante do Senhor, pobres de espírito, devemos nos lamentar, devemos ter atitude de mansidão e desejar ter fome e sede, justiça, da justiça que vem da parte de Deus, justiça imputada pela morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, são essas as pessoas para as quais o Senhor está olhando. Salmo 34, 18, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Nesta noite, o meu objetivo, nessa introdução aqui desse Sermão do Monte, era trazer a todos vocês essa verdade gloriosa da palavra de Deus. Neste sermão, o maior, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos mostrando que somos pecadores e que não devemos ficar apenas na convicção disso, mas devemos lamentar profundamente essa situação, nos humilhando na presença do Senhor, clamando por sua graça, por sua misericórdia. A Bíblia diz que Ele promete nos consolar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o consolo vem pelo perdão do Senhor.
perdão garantido pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário a todos aqueles que nele crê. Que Deus aplique esta palavra a cada coração. Amém.